Fala pessoal, Caio Vinícius na área, a gente está começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como é o meu processo na criação de uma manipulação de imagens. Como é que eu penso, como é que eu trabalho na hora de criar um projeto de manipulação de imagens. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como eu busco referências, hora de buscar as melhores imagens, um pouco de 3D que foi o que eu utilizei dentro desse projeto, mas é lógico que não tem como eu explicar passo a passo como eu fiz cada camada dentro desse projeto que a gente vai ver dentro desse vídeo, até porque, mano, demorei mais ou menos 7 dias para fazer essa imagem, não dá para apresentar isso aqui em um vídeo de 10, 12 minutos, mas eu quero mostrar para vocês o processo, porque vocês entendendo o processo, vocês conseguem replicar para os projetos de vocês, e sinceramente eu espero que esse vídeo ajude. Então é isso, chega de papo e bora lá! Bom pessoal, a imagem está aparecendo aí na tela para vocês. Essa foi uma imagem que eu fiz no início desse ano de 2023, tipo, primeira semana do ano eu fiz essa imagem. E é uma imagem que eu usei para o meu portfólio, é um projeto autoral. E esse projeto, ele é muito importante para mim, não só pelas técnicas que eu utilizei, mas porque esse projeto aqui me abriu muitas portas de trabalho, ou seja, eu consegui projetos reais através desse projeto. Em específico, por causa da composição e da luz que eu usei nesse projeto, que é uma luz que chama muita atenção, é uma luz bem bonita, né? Uma luz ali, um pôr do sol bem bonito, é uma luz, um clima mais dramático, e tudo isso ajudou a enriquecer bastante a imagem, bastante a composição, e me ajudaram a ter mais projetos, né? Projetos reais através dessa imagem. Então, mais uma vez, a importância de você trabalhar, né, o seu portfólio com projetos autorais para que você possa, então, chegar nos projetos reais. Mas beleza, vamos lá. Para criar uma imagem como essa, pessoal, eu sempre começo pela questão de referência. Então, anotem aí. Primeiro ponto, referência. Porque sem referência, você não consegue criar nada, você não consegue fazer nada, você fica travado. E muitas vezes acontece o famoso bloqueio criativo, porque você vai tentar criar um negócio da sua cabeça do absoluto zero e aí você não tem referência de nada. Então, a gente precisa ter um ponto de partida. Eu tinha na minha cabeça como ponto de partida ter umas montanhas com a luz do pôr do sol, né? E seria assim a imagem de uma lata da Monster. Mas o que eu tinha até então seria uma lata da Monster num ambiente de montanhas rochosas e a luz do pôr do sol. Basicamente era isso, mas eu não sabia como seriam essas montanhas, eu não sabia onde a lata ia ficar, o ângulo, como que ia ser. Então tudo isso vem depois de referências. E aí eu quero apresentar para vocês um programinha chamado PureRef, que é esse cara aqui. Vou deixar ele até maior aqui na tela para que a gente consiga visualizar melhor. Esse cara funciona da seguinte forma. Você pode baixar, certo? Só você digitar aí no Google PureRef, você pode fazer o download dele de graça. Na hora de você fazer o download, você pode colocar o valor zero lá se você não quiser pagar nada. Você pode fazer o download gratuitamente. Como que esse cara funciona? Você pode pegar várias imagens do Google ou de qualquer banco de imagens, pegar imagens em baixa resolução mesmo e jogar aqui dentro para que ele sirva como um painel semântico, né? Para você ir jogando as suas ideias ali e aí você vai vendo. E aí você pode colocar ele em cima do Photoshop aqui enquanto você trabalha, olha só. Pode deixar ele aqui num cantinho, você pode diminuir, aumentar o tamanho dele, deixar aqui num cantinho, arrastar para cá, e aí você pode ir trabalhando aqui e olhando para ele aqui no canto. Então é uma ferramenta que eu uso bastante, tá bem presente no meu fluxo de trabalho, e ele é bem importante pra gente porque eu posso jogar um monte de imagens aqui dentro do PureRef, certo? Que vão me guiar dentro do meu processo de referências. Então, como eu falei para vocês no início, a ideia que eu tinha era somente a lata da Monster e um cenário rochoso. E aí eu fui lá no nosso FreePic, né? É um excelente banco de imagens gratuito, né? Então, gratuito, e tem a versão paga também, que custo-benefício é um dos mais baratos hoje que a gente está tendo. Então, eu fui lá no FreePic e comecei a pesquisar sobre montanhas no pôr do sol. Então, Mountain Sunset. E aí eu fui pegando essas imagens aqui como referência, algumas delas, né? Então, tem essas aqui também. E por que eu vou coletando essas imagens? Porque elas vão me dando uma noção de qual tipo de montanha que eu vou trabalhar na minha imagem. Olha só, esse tipo de montanha aqui é bem interessante, que são montanhas bem cheias de tipo dentinhos assim, né? Elas vão tem várias formações de montanhas, são várias cadeias de montanhas. É um ambiente um pouco mais hostil, digamos assim, que casa muito bem com a ideia do monster, né? Tipo um monstro, algo assim mais enérgico mesmo. Então, essa era a ideia para a cena.
E eu comecei a buscar bastante referência. E aqui eu já consigo ver, cara, questão de coloração. Tudo mais amarronzado, porque não tem tanta vegetação, é um ambiente mais hostil. Tem bastante neblina, bastante fog, bastante névoa, algo que eu trouxe bastante para minha cena também. As montanhas do fundo, elas quase nem aparecem e elas já são mais desfocadas, coisa que eu trouxe para minha cena também. Então, tudo isso, toda essa quantidade de informações, você não teria acesso, ou seja, você não conseguiria imaginar tudo isso se você não tivesse referência. Então, o primeiro ponto é referência. Pulando um pouquinho mais para frente, o próximo ponto era pensar na imagem principal, que seria a imagem do produto. Então, no meu caso, seria essa lata da Monster. E aí, eu fui, cara, assim, a primeira coisa foi pesquisar banco de imagens. Então, fui em todos os bancos de imagens que eu assino, não achei nenhuma que ficasse legal pro jeito que eu queria. Essa aqui foi a única que chegou bem próximo do que eu queria, só que a cor não era a cor que eu queria, não era esse aqui que eu queria o clássico, né? A lata preta, e eu não tinha achado. Então, eis que eu pensei no seguinte, cara, eu vou fazer essa lata no 3D. E eu quero apresentar para vocês aqui, rapidinho, um pouco do processo 3D dessa imagem. Então, eu criei aqui uma cena bem simples, só para ilustrar essa latinha, essa imagem da Monster. Então, modelei uma lata aqui rapidinho. E aqui a gente está dentro do Cinema 4D, que é o programa de 3D que eu uso para os meus trabalhos. Caio, mas por que você decidiu fazer no 3D, né? Cara, eu decidi, primeiro, porque eu teria um controle do jeito que eu queria, do jeito de luz, reflexo, ambiência, tudo eu teria o controle dentro do 3D. Eu também queria explorar um pouco mais o meu lado de 3D, ou seja, eu queria melhorar, aperfeiçoar meu lado de imagens 3D. Eu quero sempre estar estudando 3D, então vi que era algo que podia ser feito. E que é algo fácil, modelar uma lata, colocar um material e fazer um render é algo fácil, talvez até mais fácil do que, sei lá, eu ter que ficar horas e horas procurando um banco de imagens. Então, aqui no 3D, só para explicar bem rapidinho, eu vou colocar um render aqui para rolar, e aí quando eu renderizo, é isso aqui que eu tenho nessa cena. Então, eu tenho a lata, ela não tá com logo, não tá com nada, e aí eu posso, por exemplo, ó, isso que é o legal do 3D, eu tenho o controle de tudo na cena. Então, se eu não gostar da luz desse jeito que tá aqui, eu posso simplesmente ir lá no meu céu, que tá gerando a luz, e movimentar, e olha só. Eu vou deixar aqui bem no ângulo parecido com o ângulo da cena que eu fiz. Né, o ângulo da luz, a direção da luz, que é mais ou menos esse. E o mais legal ainda é saber que eu posso movimentar isso aqui, deixar numa câmera do jeito que eu quiser. Então eu posso vir, dar um zoom, posso deixar ela mais de baixo para cima, olha só que interessante. Posso adicionar uma câmera, que aqui não está com câmera. É lógico que isso vai variar de programa para programa, né? Então, adicionei uma câmera aqui, beleza? E agora o mais interessante, eu posso colocar uma lente também, sei lá, posso colocar uma lente 10mm que vai ficar bem olho de peixe, né? Vai ficar bem distorcido, olha só. Ou eu posso colocar uma lente mais de boa, sei lá, uma lente 24mm, para não gerar tanta distorção. E aí eu posso deixar isso aqui mais para cá. Então eu tenho essa possibilidade, né? Que foi o que eu fiz. Eu deixei uma lente um pouco mais aberta, e que é uma lente 24mm, tipo essa aqui, para a lata ficar mais imponente, né? Olhando de baixo para cima para ela ficar uma cena mais imponente. Então foi dessa forma que eu fiz essa latinha, até mesmo as gotículas de água, né? A condensação eu fiz no 3D. Eu vou encontrar o arquivo aqui agora para mostrar para vocês. Então esse aqui é o arquivo depois de ter sido feito o render. Então esse aqui é o render que eu fiz, é do jeito que a imagem vem do 3D. Então vocês podem ver que até as gotículas, olha só, até as gotículas elas foram feitas no 3D. E lógico, depois de fazer tudo isso aqui no 3D, a gente traz para cá, para o Photoshop, para fazer a pós-produção, porque o 3D, do jeito que ele sai do programa 3D, ele ainda sai muito fake, né? Sai muito falso. Então por isso que entra o trabalho do artista de pós-produção. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouco de como foi a construção desse arquivo, né? Por onde eu comecei, como foi feita a construção. Então, sempre em arquivos de paisagem, eu começo pelo céu. E esse arquivo aqui, vocês podem ver, é um arquivo que ele é tamanho mediano, tem 4 GB esse PSD, e atualmente está com 99 camadas. É um arquivo mediano, pequeno para mediano. Então, tem esse céuzinho aqui, né? Então, esse céu original ele era desse jeito. Com alguns ajustes, ele ficou assim, né? Só para deixar ele um pouco mais lavado, seguindo exatamente aquelas referências. Vamos lá. Seguindo aquelas referências que eu mostrei um pouquinho mais cedo, né? Olha só, o céu bem lavadinho, sem muito contraste.
quis trazer isso para a cena, certo? Ah, e só um pequeno parênteses. Caio, eu não sei nada de 3D, não sei modelar 3D, não tenho computador que aguenta 3D, como é que eu faria uma imagem dessa? Cara, você pode tirar uma foto. Você pode ir no mercado, comprar uma latinha de Monster e tirar uma foto. Essas fotos aqui foram fotos que eu fiz para um projeto que rolou na semana da Jornada Designer Pro. Então foram imagens que eu fiz, que eu fotografei, luz do sol. Então eu coloquei na frente da luz do sol, né, meio de lado, e fiz a foto. Só que como eu falei pra vocês, eu queria fazer algo envolvendo 3D. Cara, eu não tenho câmera. Velho, você pode fazer com seu celular, não tem problema. Então não vem me dar essas desculpas que dá pra fazer sim. Comprar uma latinha de Monster e fotografar com o celular. Ou então você pode usar as que tem disponíveis na internet também. Mas enfim, voltando aqui pro nosso arquivo. Cara, basicamente no céu, foi um tratamento para deixar ele um pouco mais lavadinho, né, diminuir o contraste. Daí vem a cadeia de montanhas. Então essas montanhas, eu tenho aqui várias montanhas, várias layers para formar isso aqui. E já tem diversos ajustes também. Então por isso que eu disse que não daria para mostrar passo a passo como eu fiz cada pincelada disso aqui. Porque, mano, tem muita coisa. Então as montanhas originais, elas eram mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem elas aqui até sem máscara. Elas eram mais ou menos assim. Então fiz o recorte para deixar um pouco mais quebradinho, um pouco mais pontudas, igual assim na referência também. E, mano, aí entram vários ajustes aqui para chegar nesse resultado. E aí, uma técnica que eu queria mostrar para vocês, que é fácil de mostrar para vocês, é a criação desse fog, dessa neblina, que dá pra gente fazer bem fácil. Então, olha só, usando o pincel de bolinha aí do Photoshop, eu vou selecionar uma cor aqui do céu, a cor mais próxima que o céu tem, mais próximo das montanhas. Selecionei essa cor e aí eu posso simplesmente, ó, usando a caneta e mesa digitalizadora, habilitar a opção de transfer ou transferência para conseguir passadas mais suaves. E olha só, eu consigo dessa forma já criar esse efeitozinho, ó, de névoa, de neblina, de fog. Então eu consigo já criar essa atmosfera desse jeito, usando o pincel de bolinha do próprio Photoshop. Eu não preciso baixar um pincel de nuvem, um pincel de neblina, de névoa, nem nada do tipo. Utilizando o próprio pincel do Photoshop eu consigo. E aí usando essa mesma técnicazinha simples, eu posso fazer até aqueles raios de luz que estão saindo, né? Passando aqui de trás da montanha. Olha só selecionar uma cor mais clara e vim pintando por aqui, ó. Posso até colocar um pouco mais de fog por cima dessa montanha. Então, é só uma dica para vocês, para muita gente que pede pincel de neblina, pincel de fumaça. Velho, não precisa, pincel de bolinha você consegue resolver. Caio, mas eu não uso mesa digitalizadora. Cara, não tem problema. Com o mouse você também consegue fazer. Então, é só pegar o pincel, diminuir bastante a opacidade, deixa, sei lá, uns 4, 5%, 10%. E aí você consegue fazer também. Criar uma nova camada. E você consegue fazer. Só que na mesa você tem mais controle, mas no mouse você também consegue fazer. Enfim, terminei essas montanhas. Aqui eu tenho mais uma camada de fogs, né? Mais algumas fumacinhas. Essas aqui, como elas têm formas, essas aqui realmente eu usei um pincel de nuvens, né? Para gerar essa poeirinha, para gerar essa fumacinha aqui com esse formato. Esse pincel você acha gratuitamente no Google, aí, só você chegar no Google e digitar pincel de nuvem Photoshop, vai aparecer um monte gratuito. Beleza, então a construção desse BG, né, do background, foi basicamente essa. Tem essa pedrinha aqui também que estava faltando. Show. E aí começa mais um pouco. Então, pedra direita, né, de novo, pedra mais pontuda, seguindo a referência, né, as pedrinhas mais pontudinhas. A cor mais amarronzada, seguindo a cor também de todo o cenário, que está tudo mais puxado para o marrom. Uma outra pedrinha da esquerda também, para poder fechar esse primeiro plano, né, para poder ter uma base para a lata da Monster assentar. Latinha da Monster, olha aí ela encaixada. Vocês podem ver que aqui embaixo eu nem preocupei em fazer muita pose, né, porque como ia ficar tampado, não preocupei tanto. Encaixe pedra, que é justamente onde ela vai encaixar, então fui recortando isso aqui, essa pedrinha para ela poder encaixar. A base, essa base é uma outra imagem, né, que vai gerar essa sensação aqui de profundidade, que dá a sensação realmente que ela tá bem próxima da lente da câmera, né, e a lata vai ficando ainda mais imponente. E essa base também, esse haste que eu usei para essa base, cara, ele já era uma imagem que estava tão boa que praticamente nem teve ajuste. Os ajustes foram bem poucos, se eu não me engano, né, deixa eu ver aqui. É um arquivinho um pouquinho pesado, né, por mais que ele não é tão grande. Vamos ver como é que era essa base original.
Vamos ver. Essa aqui era a base original. Ela era um pouco mais clara do que o restante da cena, mas fazendo aqueles ajustes de cor, de iluminação que eu preciso sempre fazer nas minhas imagens, eu consigo chegar nesse resultado, né? Pensando na questão da cor e da iluminação padrão que eu estou usando na cena. Aqui na latinha eu tenho alguns ajustes também. Vamos lá, para fazer a pós, né? Para ela perder o aspecto fake do 3D e parecer algo mais natural, mais real. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns ajustes para deixar essa latinha um pouco mais suada, digamos assim, certo? Tem alguns ajustes, algumas camadas, coisa que você também consegue encontrar no próprio FreePic, né? Você consegue achar imagens, como por exemplo essa daqui, que eu peguei lá no FreePic. Vou arrastar aqui para dentro do arquivo. Essa imagem aqui, que é uma imagem que eu peguei lá no FreePic, é uma imagem gratuita, de condensação. Só você digitar condensação água, condensação bolhas, água, bolhas, você vai encontrar uma imagem como essa aqui. Então esse tipo de imagem me ajudou também. Mais alguns ajustes de cor e de iluminação para deixar essa latinha ainda mais, como eu posso dizer, mais encaixada na cena, mais ambientada na cena, certo? E aqui alguns arranhados. Eu acho que esse layer dos arranhados aqui, ó, esse ajuste deixou bem legal, porque, por exemplo, esse aqui mesmo, ó, tipo um cortezão bem no logo, né? Pra dar aquela impressão, tipo, mano, tá nas pedras, as pedras são bem pontudas, tipo, arranhou a lata, pra ajudar no storytelling da imagem, né? Pra não ficar um negócio, tipo, pô, a latinha toda bonitinha num cenário desse, né? Colocar uns arranhãozinhos aqui, eu acho que funciona bem. E esses arranhãozinhos aqui também, cara, eu peguei lá no FreePic. Olha só, é uma imagem, se você colocar rabisco ou sujeira, vai aparecer essas imagens. Só coloquei no Blend Mode Screen para assumir tudo que é preto e ficar somente os arranhados brancos. E aí eu revelei na máscara somente o que eu queria, foram esses aqui. Então encaixou perfeitamente do jeito que eu queria. E depois tem alguns ajustes que eu geralmente faço por cima, né, para colocar uma luzinha. Tem um solzinho também. Então tem um solzinho que ele passa um pouquinho para cá, ó. Olha só, esses ajustezinhos finais, eu acho que eles realmente dão o tchan pra cena, né? Então aqui eu tenho o sol, se vocês prestarem atenção, basicamente são imagens de lens flare, que vocês também encontram de graça no Google, no FreePic, é só isso aqui, eu dei uma achatada nele para ficar no formato que eu queria, no Blend Mode Screen, certo? Tem algumas correções que eu fiz por cima, então alguma pontinha que estava vazando, sempre faço essas correções no final, se tiver ficado alguma coisinha errada eu faço essa correção. Esse grupo chamado DOF é uma abreviação para Depth of Field, ou profundidade de campo, né? Que geralmente é um elemento que eu coloco bem próximo da tela, bem próximo do que seria a lente que capturou essa imagem, para ser um elemento de primeiro plano, com um certo desfoque, para gerar essa sensação de que existe uma divisão entre os planos e que a imagem ela é um pouco mais tridimensional, onde você consegue perceber que tem elementos mais próximos, elementos que vão se distanciando da lente conforme a imagem vai se expandindo para o fundo. Então é algo que deixa a sua composição também mais interessante. E aqui alguns ajustes, né, que eu faço para finalizar a imagem, como um color grading final, onde eu coloco uma corzinha mais esverdeada nas sombras, um pouco mais azulada nas sombras, algumas luzes mais amareladas, controlo a intensidade das luzes também, e eu consigo sair de uma ideia bem tosca, como essas aqui que eu mostrei para vocês, essas imagens aqui, para chegar nessa imagem final. E é lógico, pessoal, eu sei que para fazer um vídeo do jeito que eu tô fazendo aqui é bem mais tranquilo do que a gente realmente fazer. Como eu disse para vocês, essa imagem ela demorou em média 5, 6 dias para que eu pudesse finalizar. E, mano, eu não sei quantos anos que eu trabalho com Photoshop, acho que desde 2011, se eu não me engano. Então tem bastante técnica, tem bastante conhecimento envolvido aqui. Mas eu só queria apresentar para vocês como funciona o meu processo. É lógico, cada imagem é um caso, cada caso pede técnicas diferentes, pedem saídas diferentes, pedem ajustes diferentes, mas o meu processo é sempre esse: referência, buscar as imagens baseadas naquelas referências, buscar a imagem no FreePic, no Adobe Stock, no Unsplash, tem muito banco de imagem gratuito que vai funcionar bem, e começar a fazer essa brincadeira. E lógico, aqui, velho, eu tô mostrando a imagem final, mas eu fui e voltei várias vezes, eu fiz e refiz várias partes dessa imagem até chegar nesse resultado final.
E eu sei que isso vem com o tempo, vem com prática. Mas se vocês começarem a pôr esse processo dentro dos projetos de vocês, de começar sempre por referência, que eu acho que é o mais importante, que eu vejo onde muita gente não dá o valor que realmente precisa, que é a questão da referência, vocês já vão começar a ter uma certa facilidade na hora de criar os projetos de vocês, porque eu acredito que o maior problema é tentar criar sem referência. Então aqui é para fazer um review desse projeto. Se vocês puderem deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, vai ser muito bom. Se você quiser aprender sobre manipulação de imagens, aprender a fazer esse tipo de trabalho, estou deixando o link para vocês conhecerem meus cursos aqui embaixo no comentário fixado, primeiro comentário fixado, dá uma conferida lá. E estou deixando também o link do meu portfólio lá no Behance. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês, claro, se vocês quiserem, vocês escolherem algum projeto meu lá no Behance e digitar o nome dele aqui para eu fazer um review também com vocês, seja em live ou seja em vídeo. Se você quiser ver algum projeto meu, você tem curiosidade de ver algum projeto meu, como ele foi feito, deixa aqui embaixo nos comentários, confere o meu portfólio, vê qual projeto você quer que a gente aborde e deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder fazer um review dele também. Demorou? Pessoal, então é isso. Se tiver curtido o vídeo, se você chegou até aqui e tiver curtido esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, tamo junto e valeu!